Hoje vamos falar sobre o maior caso envolvendo o transporte público da capital paulista. O que vai acontecer com a Transolf? O que vai acontecer com a UPBUS aqui da Zona Leste? É sobre isso que a gente vai falar, com informações detalhadas que o Ricardo Nunes, atual prefeito da cidade de São Paulo, soltou na última segunda-feira. Então vem comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo e quais serão os próximos desdobramentos com relação a esse caso das empresas de ônibus e o primeiro comando da capital. Muito bem, meu nome é César, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Ônibus em Pauta, o canal de transporte, o canal de mobilidade urbana aqui no YouTube. Olha só, vocês sabem muito bem o que fazer antes de iniciar o vídeo, eu já tô bem cansadinho de falar pra vocês, mas eu vou continuar falando, tá? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo, ajuda a alavancar pra chegar pras mais pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar muito mais, aperta nesse QR Code aqui ou no link na descrição que você tem todas as funcionalidades do Seja Membro. Você apoia a gente com uma quantia mensal para que esse serviço continue acontecendo através do nosso canal. Olha só, vai fazer quase um ano que a gente tem a questão mais revoltadora que aconteceu no transporte público aqui da capital paulista, que é a questão das empresas de ônibus envolvidas com o crime organizado, com o PCC. Abril de 2024 teve uma investigação pelo Ministério Público envolvendo a Polícia Civil, onde meio que a casa caiu para a empresa Transolf e para a UPBUS. A Transolf, que faz o transporte público quase que 90% das linhas da Zona Sul da capital paulista, e a UPBUS, que tem uma porcentagem de linhas aqui na Zona Leste de São Paulo. As empresas já haviam sido investigadas há muito tempo pela Polícia Civil, onde tinha como o cabeça, né, essa investigação, o nome Fim da Linha, e bem no comecinho de abril, acabou tendo essa investigação para ir nas empresas e conseguirem o máximo de informações possíveis com relação a isso. A informação é de que a empresa de ônibus funcionava como um sistema de lavagem de dinheiro para o crime organizado, para o PCC, para o primeiro comando da capital, para conseguir fazer toda a lavagem de dinheiro, enfim, porque a gente sabe o que o crime organizado utiliza esse dinheiro. Ou seja, utilizava um dos pontos mais fortes da capital paulista, que é o transporte público, um transporte super importante que não pode passar quase que 24 horas por dia para conseguir utilizar para o crime organizado. Isso é o que está na investigação. É o que eles estão investigando até o momento. Com isso, tivemos o afastamento dos presidentes da Transolf e da UPBUS, e quem está fazendo todo o gerenciamento dessas duas empresas desde abril é a Prefeitura de São Paulo, através de alguns dos seus gestores responsáveis pela SP Trans, que estão dentro dessas empresas como se estivessem fazendo toda a administração, toda a gestão que esses donos, que esses administradores não podem fazer por conta desta investigação. Inclusive, para dar uma correção que eu acabei de falar, onde eu tinha citado que eles foram afastados dessas empresas. Mas além de afastados, eles foram presos. O Pandora, que é um dos donos da Transolf, foi preso. O Robson Flares, que também é da Transolf. O Joelson Santos, também da Transolf, que estavam nesses mandatos de prisão pela Polícia Civil. Também na época teve prisões em flagrante por porte de armas, junto com o sócio da UPBUS, Alexandre Salles, que foi preso alguns dias depois, no dia 16 de abril. Na época, inclusive, também teve apreensão de mais de 20 armas de fogo dentro dessas empresas. Com isso, a gente teve essas prisões, teve toda a questão da SP Trans, da prefeitura, fazendo a administração dessas empresas para esse serviço não parar, e chegamos ali no final do ano de 2024, onde foi aberto o processo de caducidade dessas empresas. O processo de caducidade é basicamente um dos últimos processos para que não tenha uma quebra de contrato com uma empresa, onde essa empresa ela tem a última chance dela de mostrar que ela tem de fato todos os requisitos para conseguir fazer essa operação. Como havia essa investigação dizendo que a maior parte do dinheiro que entrava na empresa era provenientes aí da região do crime organizado, então ela precisaria mostrar todos os seus extratos, tudo que ela tinha rodando por essa empresa para conseguir mostrar que ela tinha toda essa eficiência operacional. O que foi feito na época, algumas matérias dizendo que não tinha tanto poder para acontecer isso,
ela não tinha tanta eficiência como necessitaria para conseguir fazer essa operação, tanto na região sul pela Transoff, tanto na região leste pela UPBUS. Então o processo de caducidade, que era o processo para finalizar esses contratos com essas duas empresas e a Prefeitura de São Paulo, estava muito próximo. Até que no dia 27 de janeiro, agora nessa última semana, houve a entrega de mais de 100 ônibus elétricos para a capital paulista, aonde durante uma entrevista o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito da cidade de São Paulo, disse que esse processo para finalização de contrato dessas empresas pode estar mais próximo que a gente espera. Isso porque ainda é necessário que as empresas apresentem esses relatórios, o que ainda não aconteceu, e o que mostra muito mais que sim, a gente pode ter a finalização, a quebra de contrato entre a empresa Transoff e o UPBUS com o transporte público da capital paulista. A gente não sabe quando isso vai acontecer, até porque na última sexta-feira, antes do dia 27, já era prevista essa entrega de relatório para a Prefeitura de São Paulo, que não aconteceu com essas empresas. Tivemos esse posicionamento com relação à Prefeitura de São Paulo, aliás, o prefeito de São Paulo, onde ele se manteve bem confiante com a finalização de contrato com elas. E o que aconteceria com a finalização de contrato com a Transoff e a UPBUS? Simples, outras empresas entrariam para essa licitação. Mas o prefeito ele citou um ponto interessante, que essa próxima empresa que entraria, ela teria que meio que alugar esses ônibus da Transoff e da UPBUS. E ele falou que não teria problema nenhum, levando em consideração que a maioria desses ônibus são de pessoas com CPF. Isso porque, para quem não sabe, principalmente a Transoff, ela funciona num sistema de cooperativa ainda, onde se eu tiver um ônibus, ele tiver toda aquela particularidade de aprovação da SP-Trans, eu entrando pela Transoff, sendo um agregado, eu consigo fazer o transporte. Mesmo não estando no nome da Transoff, estando no meu nome, num CPF, eu consigo rodar pela capital paulista. Com isso, entre as duas possibilidades. Ou essa pessoa que tem esse ônibus pode vender para a próxima empresa, ou ela pode simplesmente fazer a locação até que essa próxima empresa consiga adequar todas as suas operações para as linhas da Transoff e da UPBUS. A gente está falando de uma operação de pelo menos 1.200 ônibus no caso da Transoff. Então a gente está falando de 1.200 pessoas que têm um ônibus agregado a essa empresa. Onde essa próxima empresa que pode entrar pode ter a opção de agregar esses ônibus à sua frota e comprar coincidentemente, ou simplesmente entrar com uma nova frota. O que eu acho muito difícil nesse primeiro momento. Eu acho que de fato vai acontecer essa parte agregada desses ônibus que já existem, até porque já estão no padrão da SP-Trans, para que depois eles possam se adequar. Levando em consideração também que a maioria dos ônibus da Transoff são ônibus novos. Ônibus de 2019 aí que podem rodar até 2029, 2030. Levando em consideração que tem ônibus ainda de 2011 rodando aí pela capital paulista. Mas eu quero saber de você. O que você acha de toda essa situação? Você acha que vai ter aluguel desses ônibus? Você acha que vai ter empresas já disponíveis para pegar essa operação? Há rumores de que já tem uma empresa que pode entrar nessas operações. Não posso citar aqui porque são só rumores, não quero soltar aí no ar o que pode vir em fontes da minha cabeça e de grupos de WhatsApp. Mas pode ser que já tenha empresas de olho nas operações da Transoff. O que pode acontecer também é pessoas de dentro dessas empresas que não podem mais circular acabar abrindo outro CNPJ para fazer essas operações, no caso que vai trocar 6 por meia dúzia. Enfim, tem várias possibilidades de que isso pode acontecer. O prefeito Ricardo Nunes, ele se sentiu bem confiante com relação a essa quebra de contrato, mas ele ainda não deixou de lado a possibilidade dos advogados, a administração dessas empresas entrar com alguma partezinha para falar que não é necessário a quebra de contrato e a Transoff e a UPBUS continuar com essas operações. Mas são possibilidades. Como eu falei para vocês, eles se sentiram muito confiantes com relação a essa quebra de contrato que pode acontecer nos próximos dias. O que a gente está esperando nesse momento? O relatório das empresas Transoff e UPBUS para dizerem que ela tem a eficiência administrativa e operacional e principalmente financeira para conseguir operar todas essas linhas que elas têm na Zona Leste e na Zona Sul da capital paulista. Coisa que ainda não aconteceu e que ainda tem essa espera. Mas eu quero saber aqui nos comentários o que você acha de toda essa situação. Você acha que a Transoff vai continuar? A UPBUS vai continuar?
Qual empresa você acha que pode entrar nessa operação? Coloca aqui nos comentários. Se aparecer qualquer outra informação aqui, eu trago nesse mesmo meio de comunicação, então fica de olho, se inscreve, ativa as notificações e deixa seu like para você ficar ligadinho, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça e se sinta à vontade de apertar aqui nesse QR Code ou no primeiro link da descrição para ser um membro e apoiar muito mais mensalmente todas as criações de conteúdos que a gente faz aqui nesse canal. Muito obrigado por você acompanhar esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo. Até mais!